Olá, terceiro ano. Aprender sempre, volume 1, terceiro ano Ensino Fundamental, Língua Portuguesa, sequência didática 5, aulas 4 e 5. Aula 4. Ler para conhecer o Brasil. O que vamos aprender? Nesta aula, iremos conhecer os biomas brasileiros por meio de um texto que nos ajuda a saber mais sobre assuntos específicos. Também, você fará a leitura de uma ficha técnica sobre uma das árvores mais belas do Brasil. Ao finalizarem a leitura, conversem sobre o que esses textos têm em comum e como estão organizados. 1. Acompanhe a leitura do texto abaixo. Biomas. Biomas são tipos de ecossistemas, habitats ou comunidades biológicas com certo nível de homogeneidade. São definidas pelo tipo de solo, pelo clima, pela altitude, dentre outros critérios. O Brasil é formado por 6 biomas de características distintas: a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Aqui em Itirapina, a nossa vegetação é o Cerrado. Cada um desses ambientes abriga diferentes tipos de vegetação e de fauna. Como a vegetação é um dos componentes mais importantes da biota, seu estado de conservação e de continuidade definem a existência ou não de habitats para as espécies, a manutenção de serviços ambientais e o fornecimento de bens essenciais à sobrevivência de populações humanas. Para a perpetuação da vida nos biomas, é necessário o estabelecimento de políticas públicas ambientais, a identificação de oportunidades para a conservação, uso sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade. Fonte: Biomas, Ministério do Meio Ambiente. Esse texto que acabamos de ler é um texto informativo e traz informações sobre os biomas brasileiros. 2. Agora leia a ficha técnica sobre a árvore mais querida dos brasileiros pela beleza das suas flores, o ipê amarelo. Nome científico: Tabebuia ocracea. Família Bignoniaceae. Clima: calor e sol pleno. Solo de rápida drenagem. Crescimento rápido. Tamanho de 6 a 14 metros de altura, largura do tronco de 30 a 50 centímetros, floração final de julho até setembro. Curiosidades: sua florada é exuberante e fantástica, muito utilizada no paisagismo, podendo ser considerada uma das mais belas dentre as espécies de ipês. O nome ipê origina-se da língua indígena tupi e significa casca dura. O mesmo também é conhecido como pau d'arco, porque antigamente os índios utilizavam a madeira dessas árvores para fazerem seus arcos de caça e defesa. Se você passar pelo calçadão do Vale Verde, os ipês amarelos estão florindo. Vale a pena conferir. Este segundo texto é uma ficha técnica e traz a descrição da árvore ipê amarelo. Converse com algum familiar sobre o que esses textos têm em comum e como estão organizados. Registre as suas descobertas. Como vimos, os 2 textos trazem informação. São 2 textos informativos. Um na forma de texto mesmo, texto informativo, e o segundo texto informativo na forma de ficha técnica. Registre aí a sua descoberta. Aula 5. Você sabia que? O que vamos aprender? Nesta aula você vai conhecer 2 fontes de informações e irá produzir um Você Sabia Que. 1. Vamos ler os textos sobre 2 aves da fauna brasileira. Edições impressas 28 de maio de 2020. Você sabia que? Aves. Curiosidades e recordes sobre esses animais.
A araponga da Amazônia tem o canto mais alto já registrado entre as aves, você sabia? Comum em Roraima, no Pará, o canto da ave chega a 125 decibéis, unidade de medida usada para a intensidade de sons. Mais do que um show de rock, que costuma atingir cerca de 120 decibéis. Fonte, você sabia que? Aves, Joca 2020. Vamos ler agora a ficha técnica. Reino, Animalia. Filo, Chordata. Classe, Aves. Ordem, Passeriformes. Nome científico, Furnarius rufus. Seu nome científico significa, do latim, Furnarius, padaria. Forno de padaria, Rufus, vermelho. A ave vermelha, construtora de fornos. Nomes populares, Barreiro, João Barreiro, Maria Barreira, Forneiro, Pedreiro, Oleiro, Amassa Barro, Joaninha de Barro, Maria de Barro, Sabiazinho. Comprimento, 18 a 20 centímetros. Peso, 49 gramas aproximadamente. Características gerais. É tido como passarinho trabalhador e inteligente. Apresenta uma pequena sobrancelha de penas mais claras. Ninho. Utiliza como matéria-prima o barro úmido, esterco e palha. É construído na direção contrária à chuva. A construção do ninho demora entre 18 dias e um mês. Canto assemelha-se a uma gargalhada. Alimentação: cupins, formigas ou içás, alguns invertebrados como minhocas e moluscos. Reprodução: o casal constrói em conjunto um ninho interessante em formato de forno de barro. No interior do ninho, há uma parede que separa a entrada e a câmara incubadora. Hábitos: vive geralmente aos casais. Canta em dueto, macho e fêmea. Caminha pelo chão em busca de insetos. Curiosidades: há várias lendas sobre esta espécie. A mais famosa, que já virou até uma canção intitulada João de Barro, diz que se o macho for traído, ele pode trancar a fêmea no ninho até que ela morra. Tal comportamento nunca foi registrado cientificamente. Uma provável dificuldade para a utilização dos ninhos é a temperatura do seu interior. Fonte, adaptado de Marina Sabaini Cipolla, 2020. 2. Transforme as informações da ficha técnica do pássaro João de Barro em um você sabia que. Bem interessante. Por exemplo, você sabia que o João de Barro se alimenta de cupins, formigas ou içás? Você sabia que o casal de João de Barro constrói em conjunto um ninho interessante em formato de forno? E assim por diante. Simples e fácil. Bons estudos e até a próxima aula. Um beijo.